Agora, a casa que está começando nesse processo, que está ali mais preocupada com a questão do pensamento espírita e como passar isso para os frequentadores, de que forma ela pode trabalhar isso de uma forma mais atualizada? Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que os dirigentes espíritas normalmente são os mais antigos, né? São as pessoas mais velhas. Dificilmente você vai encontrar uma casa espírita com dirigentes jovens, tá? Então, os mais antigos aí, eles têm que abrir mão de algumas coisas e trazer o público jovem para cuidar dessas coisas. Ele não pode ter medo disso. Uhum. Tá certo? Eu vou citar o Manuel Bento porque é o que eu tenho mais, vamos assim dizer, facilidade de falar, apesar de que eu conheço várias casas. É um né? estudo de caso, né? É o que a gente faz lá. Então eu vou dar um exemplo aqui bem simples de uso da tecnologia, tá? Hoje nós temos o WhatsApp, não tem? Tem. Então, por exemplo, tem 2 grupos de WhatsApp do Manuel Bento. Tem o grupo da diretoria, que ali a gente discute assuntos, às vezes a gente discute assuntos de âmbito geral da diretoria, pelo WhatsApp mesmo, que é para agilizar. E eu tenho um grupo de comunicação. São pessoas, às vezes tem pessoas que estão nos 2 grupos, mas o de comunicação tem pessoas que não estão no grupo da diretoria. Então, para que serve esse grupo de comunicação? É para você ter a comunicação mais ágil, né? Para você poder passar as informações de uma forma mais ágil. E são todos trabalhadores que estão nesse Sim, grupo? sim, são voluntários, são pessoas que se dedicam a esse tipo de atividade, né? Então, por exemplo, as pessoas vão lançar um negócio no Facebook lá, ou no Instagram, elas mandam no grupo, o pessoal olha, já aprova, já... Não precisa se reunir. Não, já pensou? Esperar fazer uma reunião com o presidente, reunir a diretoria para daí... Aí não vai. Já perdeu como é que fala? O bonde já passou, né? Verdade. Como se fala antigamente. As coisas são ágeis agora. Isso. Né? Então, o dirigente que queira, você fez a pergunta seguinte, o que é que o dirigente, né, precisa para poder abrir esse tipo e dar sequência, né, nesse tipo de atividade? Ele não pode ter medo de convidar o público jovem para estar com ele. Tá? Porque hoje nós temos uma certa dificuldade. Eu mesmo eu sou até bem antenado, mas eu tenho uma certa dificuldade de tratar com algumas coisas. A gente não sabe tudo. Né? Então, se você achar que tem que ser tudo você, aí você vai estar fechando a tua casa. Não tem condições. Tem jeito, né? Então, uma das dicas que eu dou é essa, de você trazer o público jovem com você. Naturalmente, você não pode, em hipótese alguma, inibir as ideias que eles trazem. Uhum. Tá certo? Tem que testar, né? Porque às vezes você acha que aquilo não vai dar certo, mas quem conhece mais são eles. Então vamos testar para ver antes de, né? Testa com um grupo menor às vezes, ou coisa desse tipo, né? Antes de sair, né? Antes de soltar. É verdade. Então, eu acho impressionante assim, Cláudio, às vezes a gente posta lá alguma notícia, né? Alguma coisa. Aí, de repente, você olha em 1, 2 horas, você já teve lá 15 mil visualizações. É rápido a coisa. É muito rápido. Tá? É impressionante, né? A velocidade, né? É muito Da rápido. internet. Sem falar nas replicações, né? Porque as pessoas vão replicando. Né? Então, se eu tiver que te responder novamente, o que é que precisa? Primeiro é isso, não ter medo de inovar, não ter medo de trazer esse pessoal mais antenado, né, para perto de você e deixar a coisa fluir. E confiar que isso é uma coisa boa e Sim. faz parte do progresso. Faz parte da lei de progresso. A gente tá nesse contexto, né? E como o próprio livro dos Espíritos, né, coloca que mesmo a gente querendo ser uma pedra, né, para impedir o avanço do progresso, a gente vai ser esmagado. Né? Vai passar por cima. Porque é uma coisa natural, né? Faz parte da lei natural, né? O progresso. E o que a gente vê realmente é esse bloqueio por parte, muitas vezes, das pessoas que, por medo ou por desconhecimento, acabam
impedindo, né, a casa de crescer. Muitas vezes por preconceito, né, Edson? Também. Nessas casas menores, a gente percebe que o dirigente, com medo de perder aquele controle, porque é um assunto que ele não domina, e para não perder esse controle, ele não aceita essa mudança, justamente para continuar mantendo esse controle, né? Isso também acontece. Então, né? É o que eu falei, ele não pode ter medo de trazer os jovens, né, e de abrir isso. Quer dizer, ele não domina. Tem que ter gente com ele que saiba dominar aquilo, quer dizer. E são ferramentas tão importantes, né? A gente, quando palestrante, como é bacana, assim, às vezes a gente se frustra, né, de preparar uma palestra com música, com vídeo, e você chega naquela casa, você não tem nenhum equipamento, né? Às vezes nem um microfone, né? Eu brinco, a gente fala, você se vira nos 30, porque você conhece o conteúdo e você vai transmitir o conteúdo. Mas o quanto você deixa de passar, né? Porque cada público tem uma forma de compreensão, o quanto se perde, né? Pela falta, às vezes, desses equipamentos, né? E é uma coisa de falta de informação, né? Porque a pessoa alega, não, a gente não tem dinheiro para comprar esses equipamentos. Ok, hoje em dia eles não são tão caros assim, porque massificou bastante. Faz uma festa, inventa qualquer coisa para... Por que isso? A falta de informação. Se você não tem esses recursos, e já é comprovado pela psicologia comportamental, em uma palestra a pessoa só vai guardar 40% no máximo. Então, imagine, sem recurso, esse número vai cair, audiovisual vai cair mais. Os auditivos vão gravar, né, algumas informações, mas nós temos as pessoas que são visuais e os sinestésicos, né? Então, você tem que atingir todo esse público que está lá na casa espírita. E realmente, o cara tem que ser muito bom ali para poder atingir o maior número de pessoas com as suas ideias. Agora... Uma imagem, às vezes, pode falar muito mais. Né? Eu queria fazer até um comentário. Nós temos, por exemplo, você pega aqueles rapazes lá do Amigos da Luz. Muito legal. Né? É um grupo lá que se reuniu, eles fazem vídeos curtos, eles publicam, um vídeo de humor normalmente, né? Eles tratam o espiritismo de uma forma leve e tal, mas eles são rejeitados em muitos lugares. Muito dirigente aí que não curte, né, o humor. Não curte. Eu, por exemplo, uso vários vídeos deles nas minhas aulas. Até em palestras, né? Porque é uma forma de você colocar, de descontrair, de tudo e tal, né? De você dar uma certa leveza, né, naquele tema que às vezes você está abordando. Mas muita gente rejeita, muita gente não gosta, torce o nariz. Até música, Edson, eu enfrento às vezes, eu gosto de às vezes pôr uma música, eu já tive, até na minha casa, tá? Assim, quem tá lá dirigindo os trabalhos de passe, é claro que você vai pôr uma música muito alta, às vezes atrapalha, mas é o conteúdo da música, a letra, né, totalmente elevada, mesmo assim reclamam que é a música, por causa da música, é interessante, né? Tem visão de igreja, né? Porque tudo que sai um pouco do hábito incomoda. Né? É que você pôs música, você está acordando os espíritos, né? Você vê isso? Eles estão lá descansando, você acordou eles com a música. Tem gente que fala que atrapalha os espíritos, né? Tipo, está atrapalhando ele, né? Mas deixa eu falar que é dos espíritos. Edvige Serpa, poderiam me dizer como era antes na casa espírita, uma vez que faço parte apenas há 8 anos... E gostaria de saber para poder fazer um paralelo. Como eram as casas antigamente, Edson? Então, eu vou falar para ela da minha história no Manuel Bento também, tá certo? Antigamente, lá na nossa casa, você primeiro que não tinha cursos, tá certo? Então você tinha lá 3 dias de trabalhos, tá certo? 3 dias de trabalhos apenas. E era de acordo com o dirigente. Cada um fazia de um jeito. Cada um fazia de um jeito, tá? Porque o que acontece na verdade? A doutrina espírita veio para o Brasil e aí ela começou a se disseminar de tal forma através dos livros, tá certo? E também através da própria mediunidade, né?
As pessoas que tinham mediunidade na época ou eram internadas levavam choques. Ou eram internadas, ou então elas iam para as casas espíritas lá e montavam seus grupos e tal. Já começava trabalhando. E era trabalhando, sem estudo, sem entender direito e por aí afora. Então, muita mistificação, muita coisa fechada. Essa coisa, por exemplo, que eu falei aqui, né, do silêncio é uma prece. Na época era algo que requeria, né? Aqui tem que estar em silêncio, porque aqui a gente vai falar com os espíritos, aqui a gente vai, precisa estar concentrado, uma série de coisas, né? Então isso foi criando dentro do movimento espírita da época um certo, como é que poderia dizer, um padrão de grupos fechados. Até um elitismo, né? E grupos fechados. Então você, por exemplo, tinha o grupo do dirigente X, o grupo do dirigente Y, o grupo do dirigente fulano. E se comunicavam entre si. E era difícil essa comunicação. Então você às vezes assistia lá uma reunião num determinado grupo, você via uma coisa, aí você ia numa reunião do outro, você falava, puxa, peraí, quem está certo aqui? Né? Então, e as casas foram crescendo dessa forma. A partir do momento que você começa a implantar dentro da casa espírita o curso, por exemplo, que aí você consegue separar mais as pessoas. A partir do momento que você cria regimentos onde você coloca os trabalhos, esse trabalho ele tem que fazer isso, e independe de quem esteja dirigindo. Você já tira, né, aquela coisa o personalismo. Não interessa quem é que está dirigindo, o que interessa é o que o trabalho faz. Quando você começa a criar isso, você despersonaliza e você cria um ambiente propício a crescer, a ter pessoas novas, né, a esse progresso todo que a gente está falando. Tá certo? Ontem mesmo, em sala de aula, lá no curso, um aluno perguntou para mim assim, se nós tínhamos médiuns de cura no Manuel Bento. Eu falei, nós temos vários. Mas por que ninguém sabe quem são? Eu falei, porque não interessa. Não importa o nome. Não importa quem é. O que importa é que a pessoa está vindo. E a gente não fala nem que tem tratamento de cura. A gente fala que tem os tratamentos espirituais. Tá certo? Porque não importa quem está lá. A partir do momento que você cria um vínculo com um determinado médium, você corre o risco de ter esses personalismos todos, né? Essas situações, o endeusamento do médium, coisa que é errada. Vídeo João de Deus aí. Vídeo que aconteceu, tá certo? Então não importa, é a casa, é o trabalho, não interessa quem está dirigindo, entendeu? É o trabalho que a espiritualidade vem fazendo junto com aqueles trabalhadores, né, do plano físico, né? Isso, mas só que hoje ainda tem muitas casas nesse modelo que eu falei, né? É o trabalho do fulano, o trabalho do ciclano, eu vou com o Beltrano. É o centro do... Tem pessoas seguindo determinados médiums, né? Também no movimento espírita, como se fossem aqueles que... Esses médiuns parece que eles são os únicos que têm realmente contato direto com a espiritualidade superior. Os paladinos da verdade. Não é bem assim, né? Mas até respondendo um pouco o que ela perguntou, Cláudio, assim que eu me lembro, né, quando eu comecei, geralmente a gente fazia grupo de estudo com o próprio livro, com as obras da codificação, e se fazia grupos de debates, estudos, lia, né, compreendia, e era nesse momento também tinha o destaque aqueles grandes oradores, né, nas casas sempre despontavam aqueles que tinham essa facilidade da oratória, porque dominava, né, conhecia a doutrina, tinha aquela facilidade da comunicação e nas palestras, então esses trabalhadores se destacavam como grandes oradores, palestrantes espíritas, e sem esses recursos audiovisuais, né? Sim. Era realmente o talento próprio, né? A voz e a interpretação do orador, né, Edson? Hoje se tornou menos penosa, muito mais fácil essa tarefa por conta desses recursos que a gente tem, né? Então a gente encontra no Google, no YouTube, uma infinidade de material, né? E você tem esses recursos para transmitir um vídeo, né? Uma música. Transmissão ao vivo, né? Dá para fazer muita coisa. Ao vivo. Aliás, eu queria até explicar até para o ouvinte aí, que esqueci até o nome dela. Helenice? Edviges Serpa. Queria até explicar para ela entender o seguinte, no início do Espiritismo no Brasil, como as obras básicas elas eram em francês,
né? Você ainda não tinha essas obras traduzidas. O custo de produzir um livro também era altíssimo. Poucas pessoas tinham acesso, né? O que se... Para você poder levar a doutrina para o maior número de pessoas, se criou essa figura do palestrante, né? Aquele que lia, interpretava e depois ele levava entendia e levava para o público. Então isso foi uma coisa que vem desde a raiz do espiritismo no Brasil. Ele vem, né, desta forma. Se criou essa figura, né, do palestrante como sendo aquele que, o arauto, né, aquele que leva o espiritismo para adiante, né? Só que isso tem um problema sério, porque na verdade você está ouvindo a doutrina por uma interpretação. Você não está indo na obra. Você não está indo direto na fonte, né? É a forma como aquela pessoa interpretou aquilo que foi dito. E de acordo, inclusive, às vezes, com os próprios valores dele. Exatamente. Por isso que é importante ouvir palestras até diferentes, de pessoas diferentes, mas nunca esquecer jamais de buscar a fonte, que é o Livro dos Espíritos, que são os livros básicos do Kardec. E até esse modelo de palestra nos grupos espíritas, ele surge numa época em que nós tínhamos um grande número de analfabetos. Também. E não tinha essa possibilidade da grande massa conhecer a doutrina porque não sabiam ler, né? Então tinha lá aquela pessoa que era o intérprete, né? Que ele compreendia e passava e transmitia, então, aquele ensinamento que era uma novidade, né? Além de que o hábito que existia no Brasil do sermão, né? Já tinha vem mais ou menos isso também. Da igreja. Vamos ouvir o sermão, né? Então, você muda um pouquinho, você não vai mais ouvir o sermão, agora você vai ouvir a palestra. Então criou que na época de Kardec não se tinha palestras, eram estudos em grupos. Sim, em grupos. Pegavam... Mas Kardec só fazia palestras quando ele visitava alguma casa. Detalhe, estudos em grupos, evocação dos espíritos para poder conversar também, coisa que se perdeu aqui no Brasil, né? Você não se evoca mais. Porque né? pegou aquela coisa da igreja, né? Você não pode entrar em contato com os santos, com quem está no alto, em tese. Então, tudo isso criou um modelo de espiritismo no Brasil que é meio igrejeiro, né? Vamos assim dizer, meio... Você é educado em falar meio.